zelador atrás morador de rua idoso de 70 anos com uma maleta para a empresa, mas quando o diretor abre a maleta, todo o escritório fica em choque. Numa pequena cidade provinciana, vivia uma garota simples chamada Clara. Desde jovem, enfrentou muitas dificuldades, suficientes para durar várias vidas. No entanto, esse fardo era todo seu. Quando Clara tinha apenas alguns meses de idade, seu pai a abandonou, deixando ela e sua mãe para buscar uma vida melhor. Clara mal se lembrava dele, e sua mãe nunca falava sobre ele. Beatriz teve que criar sua filha sozinha, o que foi muito difícil sem uma profissão adequada. Beatriz trabalhava como faxineira em uma loja. O salário era pequeno, mas o gerente da loja sempre a ajudava, às vezes dando-lhe mantimentos e outras vezes com um pequeno bônus de feriado. Beatriz tinha parentes distantes que viviam nos arredores da cidade, mas não tinha contato com eles, pois eles só se preocupavam com seus próprios problemas e achavam desagradável se associar a uma simples faxineira. À noite, Beatriz muitas vezes chorava e amaldiçoava seu destino, mas de manhã ela ia para a loja limpar os pisos antes de abrir. Ela tinha que levar a pequena Clara no carrinho de bebê e deixá-la na sala dos fundos. Apesar dos esforços de Beatriz, sua situação permanecia crítica. Sua dieta era pobre, como resultado, Clara era pequena para a idade e frequentemente adoecia. Quando Clara completou 6 anos, começou a se preparar para a escola como outras crianças, mas sua mãe não podia comprar um uniforme. Beatriz vestiu sua filha com o melhor vestido que tinha, que havia alterado de seu próprio traje. Clara, segurando um modesto buquê de flores, olhou orgulhosamente para seus futuros colegas de classe. Clara lutou durante a escola primária, recebendo notas baixas, mas os professores a promoveram para a escola média, reconhecendo que as dificuldades acadêmicas da criança eram devido à falta de recursos. No entanto, Clara tinha uma caligrafia linda, e os professores muitas vezes usavam seu trabalho como exemplo para outros alunos. Meses antes da formatura, Beatriz pegou um resfriado severo. Clara estava profundamente preocupada e chorava ao lado da cama da mãe, sem poder ajudar. Os vizinhos chamaram uma ambulância e Beatriz foi levada ao hospital da cidade, onde foi constantemente monitorada pelo pessoal médico. De madrugada, Clara ia para a loja para esfregar os pisos antes de correr para a escola. Todas as manhãs, a garota pálida e desnutrida lutava com um balde meio cheio de água, mas os pisos sempre brilhavam. O gerente da loja não se importava com a substituição, desde que a loja estivesse limpa. Às vezes, Clara limpava depois que a loja fechava para poder dormir um pouco mais de manhã antes da escola. Ela visitava sua mãe quase todos os dias, embora inicialmente não fosse permitida, pois Beatriz estava em estado crítico. A saúde de Beatriz melhorou brevemente, mas depois piorou novamente. Os médicos não conseguiam curar completamente sua doença, provavelmente exacerbada por anos trabalhando em condições de corrente de ar e má nutrição. Uma semana depois, sua condição piorou repentinamente. Dias depois, surgiram complicações inesperadas e, no meio do dia, Beatriz faleceu subitamente. Clara foi informada da morte de sua mãe pelos médicos e, ao ouvir a notícia, desmaiou e teve que ser reanimada pelo pessoal médico. Ela chorou incontrolavelmente e teve seu primeiro ataque de pânico severo, o que levou o médico responsável a considerar hospitalizá-la. Em casa, Clara recuperou alguma compostura, mas ao ver a cama vazia de sua mãe, desmoronou novamente, às vezes gritando de desespero, o que preocupava profundamente seus vizinhos. Beatriz foi enterrada com apenas Clara e 2 de seus vizinhos presentes no cemitério. 2 trabalhadores da loja trouxeram uma coroa de flores da equipe e entregaram a Clara um envelope lacrado do diretor, que continha uma quantia de dinheiro. Clara passou nos exames finais, mas não seguiu para a faculdade e, em vez disso, começou imediatamente a procurar trabalho. Teve a sorte de encontrar um emprego de faxineira em um escritório em um novo prédio no centro da cidade. A jovem equipe aceitou prontamente porque os candidatos anteriores eram mulheres mais velhas, experientes em limpeza, mas consideradas inadequadas devido à idade. O diretor-geral acreditava que uma jovem faxineira se encaixaria melhor com a equipe jovem e também ficou impressionado com a aparência de Clara. Inicialmente, o pessoal do escritório ria da jovem faxineira, mas Clara ignorava as provocações e as brincadeiras logo pararam.
Ela valorizava muito seu trabalho e realizava suas tarefas meticulosamente. Os pisos do escritório sempre brilhavam, independentemente do clima. Clara vivia em uma casa modesta herdada de sua mãe. Meses após a morte de sua mãe, ela herdou oficialmente a casa e transferiu todos os documentos para seu nome. Seu salário era pago regularmente, então ela nunca tinha dívidas. Ela vivia modestamente sozinha. A vida pessoal de Clara era sem eventos. Após atingir a maioridade, ela passava a maior parte do tempo no trabalho e não tinha amigos próximos. Os jovens de sua idade procuravam aventuras passageiras em vez de relacionamentos sérios, o que não atraía Clara. Como todas as garotas, ela sonhava com o verdadeiro amor e relacionamentos românticos, onde seu parceiro a beijaria eternamente em vez de exalar álcool barato em seu rosto. Anos se passaram e a vida pessoal de Clara permaneceu inalterada. No entanto, quando ela completou 25 anos, teve um breve relacionamento com um jovem chamado Pedro, que se sentiu atraído pela garota modesta que conheceu em uma discoteca. Eles namoraram por algumas semanas e Pedro até sugeriu casamento, mas depois de visitar a casa de Clara e perceber sua pobreza, decidiu não continuar o relacionamento e desapareceu silenciosamente de sua vida. Clara ficou profundamente magoada com a partida de Pedro. Embora ela ainda não pensasse em casamento, doeu-lhe até as lágrimas confiar nele apenas para ele agir de forma tão cruel. Às noites, ela ficava acordada até tarde lendo livros, muitas vezes imaginando-se no lugar das heroínas dos romances. Sua casa tinha uma pequena biblioteca, que alimentava seu amor pela leitura. No escritório, Clara não formou amizades próximas, embora o jovem diretor insinuasse que queria vê-la fora do trabalho, sem que os outros funcionários soubessem. Clara agora estava cautelosa com tais encontros, pois sua crença na possibilidade de amizade genuína entre homens e mulheres havia enfraquecido. Ela entendia que a vida não era como os belos filmes mostrados nos cinemas locais e desconfiava das pessoas, pois raramente eram gentis umas com as outras. Isso era evidente na dinâmica do escritório, onde todos visavam a posição de gerente sênior e muitas vezes estavam dispostos a recorrer a ações cruéis para garantir essa posição. Como faxineira, Clara era frequentemente ignorada, mas estava ciente de muitas coisas que aconteciam no escritório. As pessoas discutiam seus problemas ou esquemas intrincados na sua presença, não considerando alguém capaz de compreender ou revelar seus segredos. Clara sabia muito, mas nunca compartilhava nada com ninguém, e ela era uma guardiã inadvertida de algumas informações confidenciais. Ela não esperava grandes mudanças em sua vida, mas o destino tinha um teste significativo reservado para ela. Numa noite de inverno, enquanto voltava do trabalho, ela viu um homem idoso em um pequeno parque coberto de neve. Apesar da tempestade iminente, ele estava sentado em um banco, aparentemente perdido em pensamentos ou talvez cochilando, alheio à neve e aos fortes ventos. O homem segurava uma bela maleta de couro, que claramente não lhe pertencia, pois tal item era normalmente possuído por empresários ricos ou executivos de empresas. A princípio, Clara hesitou em intervir na vida de um estranho, mas era evidente que o homem solitário e aparentemente sem teto precisava de ajuda. Se eu passar por aqui e ele congelar até a morte, como vou viver com isso? Clara sussurrou para si mesma. Não, eu não posso deixá-lo congelar. Boa noite, ela se dirigiu ao estranho. Por que você está sentado no frio? Uma tempestade está chegando. Você não tem para onde ir. Já estou em casa. Minha casa é a rua. Espere, deixe-me levar você para minha casa. Eu moro perto. Há um lugar para se aquecer. Você não vai me incomodar, e eu posso lhe dar chá quente com geleia de framboesa para evitar que fique doente. Por que você se importa com um velho sem teto? Você é jovem e bonita. Seu marido deve estar esperando por você em casa. Eu não sou casada e moro sozinha, então ninguém está me esperando. Minha casa tem 2 quartos e posso oferecer um para-abrigo temporário. Por favor, não o recuse. Eu não vou deixá-lo aqui fora. A tempestade está começando e o vento está ficando mais forte. Você pode congelar. Minha casa é quente e você vai se aquecer rapidamente. O estranho idoso claramente hesitou. Por um lado, ele já estava bastante frio,
mas a ideia de ir para casa com uma jovem desconhecida o deixava desconfiado, pois há muito tempo perdera a fé na bondade altruísta dos outros. A tentação de estar quente e tomar um chá quente era forte, então, após uma breve hesitação, ele concordou. Enquanto tirava o casaco no corredor, Clara colocou uma chaleira no fogão para fazer chá fresco e procurou geleia na geladeira. Ela sempre tinha um bom chá, com cada salário e adiantamento comprava um pacote de chá de verdade e o guardava em uma caixa especial. O hóspede inesperado foi ao banheiro e lavou bem as mãos. Ficou claro que ele havia sido uma pessoa culta, acostumada a cuidar de si mesmo, e se tornará um andarilho devido a circunstâncias além de seu controle. À luz, Clara podia vê-lo melhor, ele tinha cerca de 70 anos, estava curvado. Eles se apresentaram. Antônio tinha sido um especialista certificado, trabalhado em uma fábrica, vivido em um apartamento e tido uma família, mas tudo isso ficou no passado. Antônio cresceu em um orfanato, destacando-se entre as outras crianças por sua natureza quieta e limpeza particular. Enquanto outros invadiam jardins privados, Antônio nunca se juntava. A vida no orfanato era dura, era preciso sobreviver, pois as crianças, percebendo a fraqueza, o intimidavam, e os cuidadores ofereciam pouca esperança. Antônio tentava descobrir dos adultos quem eram seus pais, como ele acabou no orfanato, mas nem os professores nem o diretor lhe diziam nada. O jovem Antônio passava horas na biblioteca do orfanato lendo livros, o que o ajudava a se destacar na escola. No entanto, a fome constante sempre o assombrava, e à noite ele sonhava com mesas cheias de sobremesas deliciosas. Após terminar a escola e atingir a maioridade, Antônio, como outros formandos do orfanato, recebeu um apartamento de um quarto e se matriculou na universidade, na qual se formou 5 anos depois com notas excelentes. O jovem engenheiro foi contratado em um escritório de design em uma fábrica que produzia equipamentos para o exército do país. Logo conheceu uma garota que trabalhava na contabilidade. Eles namoraram por 1 ano e depois decidiram se casar. Após o casamento, Antônio foi aconselhado a entregar seu apartamento de um quarto para um fundo especial para trabalhadores da fábrica e, em troca, recebeu um apartamento de 2 quartos em uma casa recém-construída. Sua esposa, Mariana, não podia ter filhos devido a problemas de saúde, apesar de passar por vários exames completos em várias clínicas. O casal decidiu adotar uma menina de um orfanato. Antônio concordou principalmente porque temia pela saúde mental de sua esposa, que muitas vezes tinha crises histéricas ao ver os filhos de outras pessoas. Infelizmente, Mariana não desfrutou de seu papel de mãe por muito tempo. Quando Juliana completou 5 anos, Mariana faleceu repentinamente em apenas 3 semanas. Ela sucumbiu a uma doença grave que, sem mostrar quaisquer sintomas, gradualmente drenou a jovem mulher de sua força vital. Após o funeral de Mariana, Antônio visitava frequentemente seu túmulo no cemitério local, compartilhando como era difícil para ele criar uma criança sozinho. Após essas visitas, ele enxugava suas lágrimas e corria para o trabalho, pois precisava ganhar dinheiro. Antônio teve que criar a garota sozinho. Tendo crescido em um orfanato, ele não conseguia se forçar a colocar Juliana em um, apesar dos desafios que enfrentava. Antônio lutava com tarefas como trançar o cabelo dela e não tinha ideia de como cuidar de uma menina jovem. Felizmente, sua vizinha compartilhava algumas dicas essenciais sobre como criar uma criança. A administração da fábrica apoiava o pai solteiro, permitindo-lhe trabalhar horas extras para sustentar sua filha adotiva. Felizmente, havia uma creche perto de sua casa, onde Antônio podia deixar a pequena Juliana cedo de manhã e buscá-la tarde à noite. Logo a menina começou a frequentar a escola. Antônio teve que matriculá-la em um programa pós-escolar para evitar deixá-la sozinha em casa. Juliana cresceu bastante indisciplinada. Seus futuros pais foram avisados sobre sua má hereditariedade no orfanato, mas a esposa de Antônio insistiu em adotá-la, e ele não pôde recusar. Os professores reclamavam para Antônio sobre o comportamento perturbador de Juliana na aula e suas birras no programa pós-escolar. Ela não levava a sério as conversas sérias de seu pai, e Antônio evitava punições físicas. Durante suas visitas ocasionais ao túmulo de sua esposa, Antônio lamentava suas lutas para criar Juliana, mas, ao longo dos anos, ele se acostumou com ela e até sentia um tipo de amor por ela.
Quando Juliana chegou ao ensino médio, sonhava com uma vida luxuosa e exigia roupas caras para acompanhar seus colegas. Antônio não podia pagar por tudo o que ela queria, levando a um rompimento completo no relacionamento deles. Juliana decidiu que, após terminar o ensino médio, se casaria com um homem rico, não um mecânico ou engenheiro da velha fábrica. Aos 18 anos, Juliana era bonita, com um corpo atraente, chamando muitos olhares admiradores dos homens. Ela havia aperfeiçoado uma caminhada que balançava seus quadris deliberadamente, atraindo-os. Os sonhos de Juliana logo se tornaram realidade. Em uma discoteca, ela conheceu um jovem elegantemente vestido, que rapidamente conquistou a garota inexperiente. Em um mês, ele conheceu Antônio. Inicialmente, João parecia uma boa escolha, mas, enquanto Antônio era bom com questões técnicas, ele não era bom em ler pessoas. Em uma conversa privada, João revelou que estava disposto a se casar com Juliana, mas eles não tinham onde morar. Ele sugeriu que, se Antônio vendesse seu apartamento e comprasse um apartamento de um quarto para si mesmo e para Juliana em bairros diferentes, isso resolveria seu problema de moradia. Antônio demorou muito para tomar uma decisão, mas a pressão de seu futuro genro e de sua filha adotiva foi tão intensa que ele acabou cedendo aos argumentos deles. Ele depois se arrependeu profundamente dessa decisão, mas era tarde demais. O negócio de venda do apartamento foi realizado, mas Antônio nunca viu o dinheiro ou o apartamento de um quarto. Aconteceu que eles haviam vendido o apartamento, pegado o dinheiro e desaparecido da cidade, deixando Antônio sem teto. Ao saber disso, o velho engenheiro quase teve um ataque cardíaco. Como ele deveria viver agora e, mais importante, onde? Ele teve que pedir à administração da fábrica um quarto no dormitório, o que eles lhe concederam. Anteriormente, Antônio era indiferente ao álcool, bebendo apenas um pouco durante os feriados com boa companhia, mas agora ele começou a marcar o fim da semana de trabalho com bebidas todas as sextas-feiras. Logo seus colegas o viam no bar todas as noites, saindo tarde da noite de maneira bastante estável. Meses depois, ele foi demitido por faltas repetidas e por beber no trabalho. Naturalmente, ele também teve que deixar o dormitório. Antônio vivia nas ruas há mais de 5 anos. Nos primeiros anos, ele se tornou bastante próximo de um zelador local, que às vezes o deixava dormir no depósito de ferramentas, mas o zelador eventualmente deixou a cidade e Antônio perdeu seu único amigo. Ele parou de beber porque mal podia pagar por isso. Às vezes, ele comia em uma igreja que organizava refeições gratuitas para os necessitados e desabrigados. Um dia, Antônio encontrou uma mochila novinha debaixo de algum lixo no lixão, contendo documentos e uma quantia substancial de dinheiro. O homem sem teto pegou a mochila e, mais tarde, em um prédio abandonado onde havia montado um abrigo temporário, examinou os documentos. Provavelmente pertenciam a um empresário local que possuía uma empresa. O velho engenheiro decidiu devolver os itens ao proprietário, mas não sabia como encontrá-lo na cidade. Clara ouviu atentamente a história do homem sem teto e, em seguida, pediu para ver os documentos. Aconteceu que a maleta pertencia ao diretor-geral da empresa onde ela trabalhava como faxineira. Muitos dos documentos tinham seu nome e iniciais em letras miúdas no canto inferior, ao lado de espaços para assinaturas e selos. Clara havia recentemente ouvido 2 funcionários discutindo uma notícia sensacional durante o almoço em um restaurante. A maleta do diretor-geral havia sido roubada, contendo documentos importantes para um grande negócio. O chefe estava tão chateado que anunciou uma grande recompensa para quem a encontrasse. Ele havia investido muito nesse projeto e os concorrentes ficariam encantados em colocar as mãos nos documentos para fechar o negócio eles mesmos. Por favor, me leve ao seu chefe amanhã de manhã, disse Antônio. Quero devolver a maleta dele. A recompensa monetária seria muito útil, pois estou completamente sem fundos e não tenho como ganhar dinheiro. A previsão diz que a tempestade durará o fim de semana todo, respondeu Clara. Fomos informados de que o escritório estará fechado até segunda-feira, então você não poderá ir a lugar nenhum. Você ficará comigo. Não se preocupe, eu não cobrarei nada por você ficar aqui. Vamos considerar apenas uma visita. Quando o tempo melhorar, eu o levarei ao escritório.
O velho homem sem teto ficou comovido até as lágrimas com as palavras dela e garantiu a Clara que retribuiria sua gentileza no futuro, mas ela insistiu que não precisava de nada em troca. A tempestade durou até quase o meio-dia de segunda-feira. Tanta neve havia caído que o sistema de transporte da cidade parou, e até os melhores motoristas não se atreviam a tirar seus carros das garagens. Quase todos os homens da pequena cidade saíram para ajudar os serviços municipais a limpar as ruas e calçadas, pois os zeladores não conseguiam dar conta sozinhos. Clara passou várias horas limpando o pequeno quintal e fazendo um caminho até a rua. Ela proibiu Antônio de sair porque ele havia tossido muito à noite e tinha febre alta. Não há necessidade de você sair no frio. Fique dentro de casa, onde está quente. Provavelmente não iremos trabalhar hoje. Vamos adiar tudo para amanhã. O chefe ligou e disse a todos para ficarem em casa, mas precisamos estar no escritório às 9 horas de terça-feira, sem desculpas. O encontro entre o ex-morador de rua e o diretor da empresa ocorreu no escritório do CEO. Nenhum dos funcionários sabia o que eles discutiram por uma hora. Logo depois, Tom chamou o chefe de RH e o chefe de contabilidade. Clara ficou encantada ao saber que Antônio agora trabalharia como segurança, recompensado por sua honestidade. Antônio não havia gastado nenhum do dinheiro que encontrara, e o chefe o recompensou com um mês de salário como guarda. O motorista pessoal do diretor, Samuel, levou o novo funcionário a uma barbearia e depois à loja mais próxima, onde a empresa comprou-lhe um terno, uma camisa branca e sapatos resistentes como uniforme. Antônio foi transformado. O terno destacava sua figura, e o novo corte de cabelo e rosto limpo e barbeado o faziam parecer mais jovem. Ele agora cumprimentava os funcionários com um sorriso todas as manhãs e era o último a sair, entregando as instalações ao guarda noturno. Antônio vivia com Clara, referindo-se a si mesmo como avô. Com seu primeiro salário, ele comprou um grande bolo de manteiga da padaria e 2 pacotes de chá premium. Por que você comprou esse bolo específico? Você não gosta de bolo esponjoso? Perguntou Clara. A questão é que bolos esponjosos são embebidos em conhaque, e agora estou vivendo uma vida sóbria. Além disso, minha falecida esposa costumava fazer esses bolos de manteiga magistralmente para celebrações familiares. Antônio queria contribuir para o aluguel, mas Clara recusou, então o ex-morador de rua fez uma condição: ele compraria mantimentos ou daria dinheiro a Clara para comprá-los. Caso contrário, vou me mudar para o dormitório. Tom disse que não seria problema arranjar um quarto separado para mim lá. Viver com o velho era fácil para Clara, e ela achava menos solitário. Sempre havia alguém com quem conversar, e Antônio, a quem ela agora chamava de vovô, tinha muitas histórias de vida para compartilhar e podia dar conselhos sábios. Por natureza, Antônio era sociável. Enquanto trabalhava como guarda, ele conheceu e se tornou bastante amigo de um jovem médico que muitas vezes visitava o chefe deles. Seu amigo mais bem-sucedido, Renato, já havia sido um cirurgião de sucesso com grandes ambições, realizando operações bem-sucedidas e sendo altamente respeitado pela administração do hospital da cidade. Mas circunstâncias familiares o forçaram a sair e trabalhar em uma clínica da cidade, ouvindo as queixas dos pensionistas. Renato anteriormente morava com seus pais em uma casa de campo nos subúrbios. Um dia, eles fizeram um grande empréstimo, usando a casa como garantia, mas não puderam pagar. Os BFFS tomaram a casa, forçando Renato a se mudar para uma casa modesta herdada de sua falecida avó. Ele teve que providenciar para que seus pais passassem por um tratamento compulsório para alcoolismo e, posteriormente, transferi-los para uma casa de repouso, onde recebiam cuidados 24 horas. Ambas as pensões eram usadas para pagar pelo tratamento e pela acomodação deles. A maior parte dos ganhos de Renato era gasta para sustentar seus pais, já que as pensões deles eram mínimas. Como segurança, Antônio frequentemente ouvia conversas entre os funcionários. Um dia, ele ouviu uma discussão entre o CEO, Tom, e uma vidente local, que tentava encontrar Tom na entrada do escritório há dias, pois não tinha um passe. Vejo que você tem sérios problemas de saúde e está em perigo mortal se não fizer uma cirurgia em breve. Eu conheço um bom cirurgião que pode resolver esse problema por uma taxa modesta. Não há necessidade de se preocupar.
Tenho um velho amigo que pode lidar com isso facilmente e peço que não me incomode mais. Antônio, por favor, certifique-se de que essa mulher nunca entre no escritório. Se ela aparecer novamente, chame a polícia imediatamente. Tom decidiu verificar as afirmações da vidente porque vinha sentindo uma deterioração na saúde recentemente. No final do dia, ele estava extremamente cansado, então procurou seu velho amigo para verificar sua saúde. Renato fez um exame, mas não encontrou patologias que exigissem cirurgia urgente. Você precisa tomar algumas vitaminas e certos medicamentos estimulantes, talvez fazer 4 sessões de limpeza sanguínea, mas eu não aconselharia a cirurgia. O empresário seguiu as recomendações de seu amigo e, após 2 semanas, sentiu-se muito melhor. Uma investigação revelou que a vidente havia sido contratada por concorrentes, que visavam afastar Tom temporariamente para roubar um contrato lucrativo para construir um novo complexo de entretenimento no Parque Central da cidade. As autoridades policiais se interessaram pela fraude, e, como um gesto de gratidão, o empresário deu dinheiro a Renato para construir uma clínica, realizando o sonho de vida de Renato. Anos se passaram. Antônio continuou morando com Clara e estava prestes a se aposentar quando perdeu a consciência inesperadamente em seu posto. Paramédicos o levaram ao hospital da cidade na UTI. Antônio inesperadamente entrou em coma, e visitantes não eram permitidos ao paciente crítico. Clara passava no hospital a caminho de casa, mas, por mais que implorasse, não podia ver Antônio. A UTI tinha regras rígidas de visitação. Uma semana depois, Clara agendou uma reunião com o CEO e pediu licença para cuidar de Antônio. Eles não permitem visitantes na UTI, mas precisam urgentemente de ordem para o cuidado do paciente, então quero trabalhar lá para cuidar pessoalmente do meu avô. Entendo sua dedicação e estou de acordo, mas o escritório ficará sujo na sua ausência, já que não temos outro pessoal de manutenção. Posso fazer a limpeza depois que todos os funcionários saírem. Então por que você precisa de licença? Você pode trabalhar em um horário diferente, e eu notificarei a segurança do prédio. Antônio é um funcionário valioso. Você sabe que ele foi um engenheiro altamente qualificado antes de acabar nas ruas? Eu estava pensando em torná-lo consultor técnico, mas ele adoeceu repentinamente. Tenho certeza de que ele vai se recuperar. É importante estar lá para ele. Alguns médicos dizem que pacientes em coma ainda podem ouvir e sentir, então quero estar perto dele. Enquanto trabalhava no hospital da cidade, Clara conheceu um enfermeiro bastante atraente chamado Ricardo, que estava criando um filho pequeno sozinho porque sua esposa os havia deixado e se mudado para fora da cidade. O filho de Ricardo, Beto, nasceu com um defeito congênito, uma curvatura do braço esquerdo, que exigia cirurgia, mas eles não podiam pagar. Ricardo estava fazendo o possível, mas não conseguia reunir os fundos necessários. Gradualmente, Clara e Ricardo desenvolveram uma relação amigável, mas não podiam se encontrar fora do trabalho. O filho de Ricardo precisava de atenção constante, e Clara corria para o escritório após seus turnos no hospital para arrumar. Antônio permanecia inconsciente, mas os médicos garantiram que melhorias significativas eram esperadas em breve, desde que pudessem obter os medicamentos escassos e caros, que Clara não podia pagar. Ela poderia ter pedido ajuda a Tom, mas, devido ao aparente interesse dele nela, hesitava em fazê-lo. Recentemente, o diretor a convidará para sair várias vezes, mas ela sempre encontrava uma razão para recusar. Honestamente, ela estava atraída pelo jovem executivo focado, mas era cautelosa em esperar algo sério, mesmo que ele claramente insinuasse suas intenções sérias. Um dia, enquanto Clara dormia em casa após mais uma semana exaustiva no hospital, alguns carros grandes e pretos pararam em frente à sua casa. Um homem idoso vestido com um terno caro, que se parecia muito com Antônio, saiu de um dos carros. Ele rapidamente destrancou o portão, entrou no pequeno quintal e, em seguida, aproximou-se da porta da frente e tocou a campainha. Clara abriu a porta e ficou surpresa. A princípio, ela pensou que estava sonhando, mas o estranho a tranquilizou. Eu não sou uma alucinação ou um sonho. Meu nome é José e sou o irmão gêmeo idêntico do seu hóspede. Fomos separados por muito tempo. Meus pais adotivos nunca me contaram a verdade.
Somente antes de morrer, minha mãe revelou que eu tinha um irmão gêmeo. Nossos pais biológicos morreram em um acidente de carro e, por sorte, meu irmão e eu sobrevivemos. No entanto, devido à confusão no local do acidente, fomos enviados para hospitais diferentes. Eu fui levado para a ortopedia, enquanto Antônio foi para a neurocirurgia devido a uma lesão na cabeça. Meus futuros pais sonhavam há muito tempo em adotar uma criança de um orfanato, e o destino lhes deu uma surpresa. Norma era a enfermeira-chefe do departamento onde fui tratado por uma fratura exposta no braço. Quando recuperei a consciência, não tinha memória, o que meus futuros pais aproveitaram. Roberto era um empresário com as conexões certas entre os oficiais da cidade. Com dinheiro significativo, qualquer oportunidade se abre, então logo me adotaram e me levaram para casa. Eles mantiveram o fato de que eu tinha um irmão gêmeo em segredo e proibiram o diretor do orfanato de dizer qualquer coisa. Por isso, nunca procurei Antônio. Graduei-me na escola com honras e, em seguida, fui para a universidade. Mais tarde, comecei meu próprio negócio e alcancei grande sucesso. Agora sou um bilionário com empresas não apenas no exterior, mas também neste país. Quando meus pais morreram no ano passado, minha mãe confessou que meu irmão gêmeo vivia em algum lugar da minha cidade natal. Ela pediu desculpas por nos separar quando crianças, mas não ousaram adotar Antônio devido à sua saúde debilitada e amnésia. Os médicos disseram que meu irmão provavelmente não sobreviveria, mas ele conseguiu superar a doença e se tornar uma pessoa normal. A medicina não era avançada naquela época e, às vezes, os médicos faziam previsões imprecisas. O pessoal do hospital me deu pistas sobre onde encontrar Antônio. Eu gostaria de discutir o tratamento dele com você. José e Clara conversaram por várias horas na casa dela, e o empresário bem-sucedido propôs uma solução confiável. Ele transferiria seu irmão para uma clínica particular, onde profissionais médicos cuidariam de sua recuperação. Não se preocupe. Depois que Antônio se recuperar, ele voltará para cá e eu comprarei uma casa para ele nas proximidades, para que vocês possam continuar em contato. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Clara ficou inicialmente sobrecarregada com essa reviravolta repentina dos eventos, mas rapidamente se recompôs e percebeu que tinha a chance de ajudar Ricardo a obter o tratamento para seu filho. Ela hesitou em viajar para outra cidade com Antônio, embora José pudesse providenciar isso. Tenho um pedido. Meu amigo tem um filho que sofreu uma lesão ao nascer. Ele tem uma deformidade parcial do braço e precisa de cirurgia, mas seu pai não tem o dinheiro. Se você puder ajudar, não poderia pedir mais nada. Você salvou meu irmão quando ele estava quase congelando nas ruas, acolheu um completo estranho, o aqueceu e lhe deu um quarto. Eu lhe devo, e fico feliz em atender ao seu pedido. Considere a criança já operada. Os melhores médicos desta cidade cuidarão disso. Assim, Clara conseguiu resolver quase todos os problemas que a preocupavam. Logo José partiu, mas deixou uma grande quantia de dinheiro para Clara. A modesta Clara nunca tinha visto uma quantia tão grande antes, mas logo seria útil. Os eventos começaram a se desenrolar muito rapidamente. Antônio foi transferido da UTI da cidade para um campo de aviação, onde um avião o aguardava. Em poucas horas, ele foi levado a uma clínica particular. Renato realizou a cirurgia no pequeno Beto em sua clínica, pois era considerado o melhor cirurgião da cidade. A operação foi um sucesso. Infelizmente, nem tudo na vida sai como planejado. O pai do menino foi tragicamente morto em um acidente ao voltar do hospital. Ele foi atropelado por um carro perto de sua casa. A polícia encontrou rapidamente o culpado, que estava dormindo na cabine de um caminhão estacionado fora de sua casa. A investigação revelou que o motorista estava bêbado e não viu o pedestre na esquina. Ao ouvir sobre a tragédia, Clara deixou seu emprego e foi para a casa de Ricardo, pois o menino ficou sozinho, sem ninguém para cuidar dele. Anos se passaram. Antônio se recuperou totalmente e voltou à cidade. Seu irmão gêmeo comprou-lhe uma pequena casa perto do escritório, onde o ex-morador de rua continuou a trabalhar. Renato gerenciava sua clínica, e muitos empresários agendavam consultas com antecedência.
O talentoso cirurgião não apenas realizava cirurgias, mas também consultava estudantes da universidade local. José visitava frequentemente seu irmão, os dois irmãos tinham muito que conversar e recordar, mas José não podia morar permanentemente na cidade, pois precisava supervisionar suas empresas e gerenciar seu vasto conglomerado. Clara adotou o pequeno Beto e não trabalhava mais como faxineira. Tom finalmente propôs a ela, e ela não pôde recusar. O CEO sempre teve um carinho especial pela garota modesta e secretamente amava. Agora, eles viviam como uma família feliz e planejavam ter uma irmã para Beto em breve, para que ele tivesse alguém com quem brincar. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.